Opa! E aí, véi? Beleza? Aqui não é o contente, mas fala amaldiçoada, deixe o like agora. Inumaki, né? O grande personagem de Jujutsu Kaisen, o grande ídolo de todos, né? Deixa o like aí. Bruno Bandeira, rapaziada. Isso aqui eu quero ver por um único detalhe. Um único detalhe, né? Vocês sabem qual que é? Não sabem? Nobara, tropa Nobara. Acabou. Sukuna é derrotado na expansão de domínio do Itadori. Falaram no que eu reagi eu ia falar do Anirap, do Tonerd, que aquela não era a expansão do Itadori. Não era de fato. Caralho, essa expansão não aparece mais não? É pelo amor de Deus, tá igual o protagonismo do Itadori, não aparece nunca. Mas bora lá, né? Jujutsu Kaisen 260, que spoiler do Bruno Bandeira, o imparcial, né? Itadori oferece um ultimato para Sukuna. Aqui é falácia, todo mundo sabe disso, né, rapaziada? Liberte o Fushiguro Opa, aqui eu não sabia, hein? Liberte o Megumi. E se você se fundir novamente comigo, então eu não irei te matar. Então ele propôs libertar o merda do Megumi, voltar pro corpo dele. e se você se fundir novamente comigo, então eu não irei te matar. Será que o Itadori realmente falou sério ou será que isso é tudo um plano para Falácia, pô. persuadir o Sukuna a voltar para o seu corpo e o Itadori poder eliminar de vez o rei das... Porra, imagina, Itadori, o Sukuna cai nesse blefe. Tá aqui, ó, o Megumi aqui. Não, pelo amor de Deus, mano. Eu não imagino o Sukuna caindo numa dessa. maldições. Além disso, também tivemos uma noção maior do funcionamento da estranha expansão de domínio do Itadori e como ela esteve surtindo efeito no Sukuna a todo momento durante esse capítulo e você não percebeu. Algumas pessoas questionaram todo o discurso no jutsu que a gente viu nesse capítulo, dizendo que isso tudo foi uma grande perda de tempo, já que o Sukuna, obviamente, nunca aceitaria uma proposta como essa de colocar a vida dele de volta nas mãos do Itadori, mas eu acho que tudo que o Itadori disse nesse capítulo foi realmente sincero e o mais importante, faz parte do funcionamento da sua expansão de domínio. Vamos entender Quero ver, Bruno. Prove. tudo isso nesse vídeo completaço sobre o capítulo 265 de Jujutsu Kaisen agora, mas não antes de você mandar o seu discurso do Jutsu no botão do like e você... Deixe seu discurso no Jutsu nos comentários. Não tem como você mandar um discurso no Jutsu no like, né? Perdoe as blasfêmias de Bruno Bandeira. conferir a sua inscrição com o sininho ativado pra gente continuar expandindo o domínio desse canal. Essa é a reta final, galera. E eu sei que você não vai querer ficar de fora Ó de quem ele nada colocou ali, rapaziada. Ó, o easter egg ali, ó. Né? Perto do Mago Negro, do cara, ó quem tá ali, ó. do que tá acontecendo, então conto com a sua inscrição. Vamos lá então, contextualizando. Capítulo passado, vimos ambos Itadori e Sukuna brotarem numa estação de trem que parecia ser a expansão de domínio do Itadori. Mas um detalhe que chamou a nossa atenção foi que tanto o Itadori estava sem qualquer ferimento de batalha e sem os seus braços modificados, como o próprio Sukuna surgiu com uma aparência idêntica do Itadori, inclusive usando o uniforme da escola Jujutsu ao invés da sua verdadeira forma que a gente já vinha acompanhando já há bastante tempo. Isso por si só já colocou em xeque se toda aquela mudança no visual dos dois era resultado de algum efeito direto da expansão de domínio do Itadori ou se aquela nunca foi de fato a expansão de domínio do Itadori. E foi por esse motivo que a gente teorizou no último vídeo aqui do canal que talvez essa cena se tratasse de um acontecimento futuro, numa espécie de plano pós-vida que precederia a morte do Sukuna e quem sabe também a morte do próprio Itadori. Ou seja, nesse cenário o Itadori teria expandido seu domínio, a batalha teria sido cortada e a gente pularia para o momento que precede a morte do Sukuna, que seria aquela última página do Itadori estendendo a mão para o Sukuna e chamando ele para eles irem juntos para algum lugar que seria o além. Mas não, galera. Tanto aquela última cena do capítulo passado como tudo que a gente vê nesse capítulo parece estar acontecendo imediatamente após o Itadori usar a sua expansão de domínio. Quer descobrir o que cabe dentro de uma embalagem de ouro? Não, quero não. Cabe cuidado. Domínio sem qualquer salto no tempo, como a gente foi levado a pensar. Mas ainda assim, eu me pergunto se isso que a gente viu nesse capítulo é, de fato, a expansão de domínio do... Disseram que não é.
Sério que não é, é um plano. Mas se não é, qual o sentido do Itadori ameaçar o Sukuna daquela forma, sem ser palavras ou ameaças vazias? Não faz sentido, entendeu? Itadori, ou se é algo um pouco diferente, tanto que o próprio Itadori e o Sukuna ficam confusos se aquilo era mesmo um domínio ou não, e os dois Nenhum sabe. Sukuna sem entender porra nenhuma. Itadori sem entender porra nenhuma. O leitor sem entender porra nenhuma. Sim, amigos, eu só leio imagens. não sabem responder, mas daqui a pouco eu explico o porquê. Falando então sobre o começo Opa. do capítulo, vemos o Itadori e o Sukuna saindo da estação de trem, onde eles foram sumonados, contrariando inclusive a expectativa de algumas pessoas de que eles iam cair na porrada ali mesmo naquela estação. Mas não, eles saem da estação e começam a conversar a pedido do Itadori. E aqui só uma observação, eu sempre acho engraçado como os personagens que estavam se enfrentando numa batalha de vida ou morte até um segundo atrás, de repente... Manso. Os dois caras manso. Principalmente Sukuna, cara. Principalmente Sukuna. Sukuna nesse capítulo, ele foi de um pitbull raivoso a um poodle, mano. Caralho. Conversar assim tão calmamente, tão Manso. casualmente. Manso. Mas enfim, o Sukuna logo no começo do capítulo comenta uma frase muito interessante que foi a seguinte, abre aspas: durante uma luta com um feiticeiro, é raro, mas às vezes é possível se conectar com o seu adversário. Acredito Mas isso aqui a gente tem, porque ele já... Sukuna já teve dentro do Itadori, né? Então... que esse fenômeno seja como um efeito colateral, já que a energia amaldiçoada tem como origem as emoções humanas. Fecha aspas. E claro, quem assistiu Naruto imediatamente lembrou daquela frase clássica do Sasuke dizendo que quando dois shinobis são poderosos o suficiente, eles leem os pensamentos um do outro simplesmente através de uma troca de punhos, sem nunca dizer sequer uma única palavra. Depois disso então, Itadori e Sukuna começam a caminhar por diferentes lugares onde o Itadori viveu durante a sua infância, então eles passam por um parquinho, brincam de pesca, veem o shopping que foi Aqui, ó. Meu lagostão é maior que o teu. construído na cidade dele, né? Os cavalinhos de uma fazenda Cavalos. que ele costumava visitar brincam de arco e flecha. A gente vê até o inverno que o Itadori passava quando criança. Ó, mano, esse moleque parece muito o Satoru Gojo, né, velho? Acho que o Jeji fez só pra gente ter um, né? Pra enaltecer um pouco o Itadori, né, rapaziada? Porque parece, não parece um pouco com o Gojo? Enfim, Criança. tudo isso parece só um monte de encheção de linguiça, mas é aí que a coisa fica interessante, porque tudo isso que a gente vê, todos os lugares por onde eles passam e tal, pra quem assistiu Shingeki no Kyojin, também vai se lembrar logo de cara do último episódio, onde o Eren e o Armin viajam por vários lugares ao redor do mundo através dos caminhos. Mas agora aqui eu vou levantar duas possibilidades para explicar tudo isso que a gente viu acontecer nesse capítulo. A primeira possibilidade, reconhecendo que essa seja de fato a expansão de domínio do Itadori, e a segunda possibilidade dessa não ser a expansão do Itadori. Mas vamos começar com a primeira, e eu diria que mais provável também. Eu vi um comentário muito interessante de um fã chamado Ricardo Brito, que explica o seguinte, que o domínio do Itadori Alô, Ricardo Brito. segue o caminho do Dharma, que são basicamente os ensinamentos da vida, compreensão, pensamento, palavra, ação, modo de vida, esforço, atenção e concentração. Trazendo para esse capítulo, o Yuji então tenta transmitir ao Sukuna a compreensão. Ó, o comentário do inscrito do Bruno Bandeira construiu, argumentou, apresentou e explicou. Foda, os meus. Otaku não sabe ler, só lê imagens. Otaku é burro. Monkey não leu a obra. Não sabe o que fala. Como assim não gostou do capítulo? Não apresenta uma explicação. Por que você achou foda? Por que o otaku é burro? Não tem apresentação, não tem uma argumentação. Como que eu vou saber por que eu sou burro? Como que eu vou saber que o capítulo é foda se você só diz é foda? Eu posso vir dizer é ruim. Entendeu? Eu apresento os pontos porque eu achei que é ruim. Entendeu? Mas aí é foda.
É foda. sobre o valor da vida. Mas eu lhe amo. Depois ele faz o Sukuna Eu lhe pensar amo, tá? e se questionar utilizando as palavras. Vão em um lago pescar lagostins, demonstrando ação. Depois o Itadori diz sobre como foi sua infância, demonstrando o seu modo de vida. Ao conversar com o Rei das Maldições, ele mostra esforço ao tentar convencê-lo a parar, prende a atenção do Sukuna em suas explicações e, por fim, concentra as suas emoções e sentimentos para não ser hostil com o Sukuna antes que ele se recuse a cooperar. Então, a expansão do Yuji aqui, nesse caso, seguiria o caminho do Buda, tentando levar o Sukuna à iluminação, que no caso seria ter um coração mais humano, sentindo empatia pela vida e tendo compaixão com os seres vivos, além de apresentar Faz nem sentido o Itadori ter compaixão pelo Sukuna. Cara, o Sukuna é o demônio. É um demônio maldito, cara. Tá ligado? O cara não tem sentimento. Não existe sentimento em Sukuna. Não existe, cara. O que Sukuna fez, o que Sukuna faz, Itadori ainda tenta, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Onde que Itadori, em algum momento, desde que Sukuna brotou, ele viu que aquele caba tinha algum resquício de humano, cara. Onde? Nunca, mano. Não existe, cara. Eu não sei. Me diga aí, um capítulo. Um frame onde Sukuna demonstra ter algum resquício desse tamanhozinho assim. De humanidade, de compaixão, de que irá se render, de que irá se redimir. Onde? Não tem, cara. Não tem. o Sukuna como a vida pode ser aproveitada de diversas maneiras. O cara tem 1000 anos, Itadori. O cara tem 1000 anos no cu, parceiro. Viveu, matou geral, matou quando os quis, mata quando quer. Tu acha que ele não já percebeu isso, pai? Possíveis. Porém, caso o alvo da expansão seja hostil, a estátua que a gente vê mais pro final do capítulo é ativada, gerando então o acerto garantido da expansão. Ixi, aí já copiou, né? Já copiou aquele anime lá, né? Solo Leveling. Muito provavelmente deve dar dano direto na alma e, consequentemente, libertando o Fushiguro. Pra mim, galera, essa primeira possibilidade é a mais provável, porque faz muito sentido, mas caso não seja isso, vamos então pra nossa segunda possibilidade. Por que eu disse que eu ainda fico com o pé atrás se isso realmente se trata da expansão de domínio do Itadori? Porque antes de um feiticeiro ser capaz de usar a sua expansão de domínio, existe um conceito chamado apenas de domínio. O domínio, galera, pra quem não lembra, é uma paisagem mental que incorpora a mente de um indivíduo com a qual ele nasceu. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Quando o Itadori e o Sukuna ainda dividiam o mesmo corpo lá na primeira temporada, a gente vê o Itadori conversando com o Sukuna sentado em cima de um monte de ossos, num cenário que não era exatamente a expansão de domínio do Sukuna, porque o próprio Sukuna não havia expandido seu... Então, no caso, essa roça aí, esse negócio aí do Itadori seria esse lugar aqui do Sukuna, né? Ou seja, não é a expansão dele. domínio, tanto que a gente nem sequer vê o santuário. Não tem, mano. Não tem nada, velho. Entendeu? Porra. Que sempre aparece quando o Sukuna usa essa técnica. Aquilo era, na verdade, apenas uma ilustração, uma representação gráfica da mente do próprio Sukuna, que é o que a gente conhece apenas como domínio. Ou seja, era basicamente a mente do Sukuna. Quer ver outro exemplo? Quando a Mai decide... Não, entendemos, Bruno. Entendemos. Tá? Eu, otaku, sou o mais burro da cena. Entendi, pô. Com esse exemplo eu entendi. Sacrificar a própria vida pela Maki, as duas aparecem numa praia, sem nenhum ferimento da batalha. No caso ali seria uma representação mental, né, da mente do Itadori, né? Que elas estavam travando contra o clã Zenin. E como eles têm uma certa ligação, ele puxou o Sukuna pra lá também. Entendemos. Só que, se ali é uma representação da mente, por que ele fez aquela ameaça de que poderia? Não faz sentido. Tá vendo, cara? Não tem sentido, cara. Não tem sentido pra mim, conversam, velho. E no fim, a Mai se sacrifica para salvar a vida da Maki e a gente volta para o cenário onde as duas estavam antes. Percebam que a Mai não tinha nenhuma expansão de domínio e esse cenário é muito parecido com o que a gente viu nesse capítulo com o Itadori e o Sukuna. Na verdade, a gente não tem uma confirmação exata de que aquele plano astral onde a Mai e a Maki conversam era de fato um domínio, mas pelo contexto faz sentido a gente deduzir que sim. E talvez o mesmo se aplique também ao Itadori. Claro que a diferença é que nesse caso a gente vê literalmente o Itadori ativando a sua expansão de domínio, mas eu acho
válido a gente fazer essa reflexão e se questionar se talvez o Itadori só não tenha levado o Sukuna para dentro do seu domínio e não para dentro da sua expansão de domínio. Ficou clara a diferença? Ficou, Bruno. Muito obrigado. Nesse caso, então, a gente não estaria falando de uma cena no pós-vida do Sukuna, nem de uma expansão de domínio propriamente dita, mas sim apenas de um domínio, ou seja, a mente. Então, no caso, a expansão do Itadori está sendo construída ainda. Isso está em reforma. Suponha, digamos assim, está em reforma, né? Levou ali a mente. Vamos ficar aqui na sala de espera, né? Enquanto minha expansão fica pronta, Sukuna. Enquanto isso, bora conversar. Enquanto os menores preparam a minha expansão, né? Pra nós ir. Vamos ficar aqui conversando, vendo cavalos, né? Pescar, trocar uma ideia. Enquanto minha expansão de domínio em si fica pronta. É basicamente isso, né? Do próprio Itadori. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acham dessas duas isso, ideias, tropa? ou se de certa É isso forma que eu falei elas ou não é? acabam se complementando também. Seguindo o capítulo então, os dois param de caminhar e a gente tem um discurso muito importante do Itadori, onde a gente consegue entender melhor as suas motivações e o que ele pretende fazer a partir de agora. Ele diz o seguinte, abre aspas: até recentemente eu pensava que entender o meu próprio dever e cumpri-lo é o que significava viver. Se eu pudesse morrer assim, acho que poderia dizer que morri da maneira correta. Mas agora, sinto que é um pouco diferente. Não importa qual seja o seu dever, mesmo que não tenha nada disso, mesmo que sua própria vida não esteja ligada a ninguém, a vida de uma pessoa tem valor, ainda que em pequenos fragmentos de memórias flutuando em algum lugar, por menores que essas memórias sejam. Eu não posso perdoar alguém que age como se não tivesse valor. Sukuna, eu odeio isso em você. Fecha aspas. Ou seja, galera, aqui a gente pode ver como o Itadori passou a valorizar a própria vida, mesmo que não sobre muita coisa que ele possa aproveitar dela, né? Diferente de pouco tempo atrás, quando o Itadori se via apenas como uma... De fato não tem. De fato não tem. Ele ganhando vai ficar com o quê? Nada, não tem nada pra ele lá fora. Não tem mais nada. Amigos, morreu, avô, família, amigos de novo, não tem. Senseis, né? Namorado, não tem nada, rapaz, não tem nada. Nada. Entendeu? Então isso aí é o Gege justificando. Pô, se ele vencer, vai ficar vivo pra quê? Ah, o Gege já respondeu, né? Minha vida tem importância. Né? Pra quê? Aí entra o conceito de Gaara, né? Viver sem objetivo é o mesmo que estar morto. Engrenagem do sistema e que a sua vida não tinha valor algum. E o que o Itadori odeia no Sukuna é justamente o fato do Sukuna não dar valor algum à vida dos outros. E o próprio Sukuna... Mas ele dá dele. Entendeu? Ele não dá. Tipo, agora se ele nem der essa dele, ele dá dele, pô. O cara só é egoísta. Afirma que ele compreende o que Itadori estava dizendo, mas que ele realmente não sente nada em relação a isso. E o motivo para isso, ao meu ver, se deve muito em relação ao tempo. O fato do Sukuna ser um feiticeiro milenar, eu acredito ter sido muito responsável por fazer com que ele se tornasse essa figura tão apática em relação ao próximo. E o próprio Sukuna tenta fazer o Itadori enxergar que isso também acontece com ele quando o Sukuna diz que o Itadori aceitou, por exemplo, a decadência da cidade onde ele viveu durante a sua infância. Ou seja, apesar do Itadori dizer que odeia isso no Sukuna, é um sentimento que ele próprio também carrega. E isso, olha só, é o que a psicologia chama de lei do espelho. A lei do espelho, para quem não sabe, determina que o nosso inconsciente nos faz pensar que o defeito ou desagrado que percebemos nos outros existe somente lá fora e não em nós mesmos, sendo essa projeção... Ouviu, né? Ouviu, né? Isso é pra você, cara. Isso é pra você que tá aí, ó. Ó, escute. Esse foi pra você. Um mecanismo de defesa, ou seja, atribuímos a outras pessoas nossos sentimentos, pensamentos, crenças ou até mesmo ações próprias que são inaceitáveis para nós, quando na verdade o que você vê no outro é sempre um reflexo seu, porque só te incomoda no outro o que tem ressonância em você. Então olha só que brisa louca, galera, só faltou o Sukuna dizer: Itadori, eu sou você. Ah, e outro... I am you.
Um detalhe importante que eu quase esquecendo de comentar é que, enquanto a gente tem todo o discurso do Itadori que eu recitei aqui pra vocês, a gente vê a imagem de várias pessoas que foram mortas e que eram muito próximas ao Itadori, e uma dessas pessoas que vemos, infelizmente, é a Era esse momento que eu tava esperando. Nobara. Galera, tudo bem que a gente até poderia forçar muita Isso, Bruno! Pelo amor de Deus, cara! Desiste, malandro. barra e dizer que é apenas, né, que isso é apenas a perspectiva do Itadori, mas tá Caralho, mano, o maluco não solta, mano. Não solta o osso da teoria de que ela tá viva. cada vez mais difícil Caralho, esse tem ferro. acreditar que ela ainda volta, né? Mas, na verdade, eu tô começando a duvidar até se Cara, tem fé. Você pode falar o que quiser do Bandeira. o Megumi Tem fé, tem. vai chegar a enfrentar o Sukuna ainda ou não, né? Ou se ele só vai ser salvo e ficar por isso mesmo, já que o destaque agora foi todo para o Itadori. Mas enfim, Mas a gente já teve momentos em que o destaque tava todo em Itadori e ele perdeu o destaque assim, ó. Então, né? Já aconteceu antes do autor colocar o Itadori como centro das atenções e depois o brilho dele ser roubado por outro personagem qualquer que aparece no meio. Então, vai que isso acontece de novo, né? Nunca se sabe. Mas enfim, vamos esperar pra ver. E já no Acredito final do que capítulo, acontecerá. vemos o ultimato do Itadori para Opa, o Sukuna. opa. Vou te mamar. Liberte o Megumi. Você novamente para dentro de mim. Ah, é o que ele apresentou no início aí, né? Abre aspas. Tá vendo, né? Isso aqui eu queria entender, essa afirmação. Isso é uma ameaça, né? É uma ameaça direta ao Sukuna. Né? Então, realmente, aquilo ali é a mente do Itadori sendo projetada ali, né? Naquelas imagens e tal. Enquanto a expansão de domínio dele está sendo preparada. Por quê? Pra ele fazer uma ameaça dessa, né, velho? E a gente vê que o Sukuna, ele retruca aquilo, né? Isso aqui, no caso. Eu vou te matar. Liberte o Fushiguro. Se você voltar novamente para dentro de mim, então eu não irei te matar. Ou seja, se ele aceitar, no caso aqui, o Itadori seria o cara que iria selar o Sukuna nele, né? Fecha aspas. E o Sukuna responde furioso. Aqui, ó. Para que não haja nenhum mal entendido, não vou somente te deixar em pedaços. Ou seja, é uma ameaça do mesmo nível, tá ligado? É uma ameaça do mesmo nível. Para que não haja nenhum mal entendido, não vou somente te deixar em pedaços, moleque. Bem diante dos seus olhos. Eu vou massacrar todos aqueles que você considera... Caralho, quem? Não tem mais. Entendeu? Não tem. Vai massacrar quem? O único que restou foi o Megumi. Entendeu? Então, imagina, ele tira o Megumi, quebra, puta, bate, engole de novo. Pelo amor de Deus, só sobrou o Megumi, cara. Só sobrou o Megumi. A Maki, aqueles... A Maki. Quem mais? O Takuma Ino? Caralho, mano, o maluco já perdeu pessoas bem mais valiosas pra ele do que esses. É o único aí de importância. Né? É o Megumi pro Itadori. Abre aspas, para que não haja nenhum mal entendido, não vou somente te deixar em pedaços, moleque. Bem diante dos seus olhos, eu vou massacrar todos aqueles que você considera valiosos. Fecha aspas. Galera, o que eu tenho pra falar sobre esse final é que, primeiro, obviamente o Sukuna ele ia recusar, né, uma proposta como essa. Segundo, o Itadori realmente tem como objetivo se fundir novamente com o Sukuna, já que ele é o único capaz de evitar que o Sukuna fique solto por aí, e isso a gente já vinha teorizando há vários meses aqui no canal, mas o que me pegou de surpresa foi o discurso do Itadori sobre ele valorizar a própria vida e até prometendo ao Sukuna que se ele voltasse para o corpo do Itadori, que o Sukuna não morreria. Ou seja, que o Itadori não se sacrificaria
para eliminar o Sukuna de uma vez por todas. E isso me pegou de surpresa porque eu já venho martelando a ideia de que o Itadori, no final de Jujutsu, se fundiria novamente ao Sukuna a fim de se sacrificar, já que essa, né, seria a única forma de eliminar o Sukuna de uma vez por todas. Mas depois desse capítulo, depois do discurso do Itadori sobre valorizar a própria vida, isso meio que... Então o Itadori, mediante isso aí, ele aguenta todos os dedos do Sukuna e ainda consegue manter-se com a mente sã. se tornou um cenário um pouco mais difícil de acontecer. Particularmente, eu ainda acho que esse sacrifício ainda seria um final digno para o Itadori e um final digno para Jujutsu Kaisen, porque, como eu já argumentei, né, isso daria o destaque que o Itadori precisa ter como o protagonista da série e ainda realizaria o sonho do seu avô quando ele desejou que o Itadori morresse rodeado de pessoas queridas. Isso porque, galera, eu acho que o Sukuna voltar pro corpo do Itadori e os dois continuarem vivos, sabe? Eu acho um final meio inconclusivo que só voltaria pra onde a história... pessoas queridas. Isso porque, galera, eu acho que o Sukuna voltar pro corpo do Itadori e os dois continuarem vivos, sabe? Eu acho um final meio inconclusivo que só voltaria pra onde a história começou, com a ameaça do Sukuna continuando a existir nesse mundo. Então, o que eu acho é que mesmo que o Itadori tenha novamente esse desejo de viver, que no fim ele seja forçado a realizar esse sacrifício para que o Sukuna seja eliminado e essa vontade de viver do Itadori sirva mais para fazer um contraste com o momento em que ele precise realizar esse último sacrifício. Ou seja, ao invés do Itadori já estar disposto a morrer para levar o Sukuna, acaba sendo mais impactante o Itadori Fica só o Megumi, cara. Caralho, viado. Morreu todo mundo. Brigaram, deram a vida. Megumi passou o tempo todo dormindo e é o campeão, pô. Caralho. desejando viver e no fim sendo obrigado a morrer para Protagonista do eliminar de ano. vez o Sukuna, e talvez esse seja o pensamento do autor, sabe? Fazer a gente ter esperança de que o Itadori possa continuar vivo para depois quebrar essa expectativa com ele sendo Bem, cara de Jeja Kutami, né? obrigado a se sacrificar. Mas enfim, como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários para o final de Jujutsu. Caralho, será, rapaziada? Megumi, mano, o protagonista of the year? É o pai, eu que sou o protagonista, porra. É nóis, é nóis. Caralho, viado, o prota do ano, viado. E caso você ainda esteja meio perdido em tudo que tá acontecendo, como sempre, eu Tô recomendo perdido, eu já vi todos os vídeos e continuo perdido, pô. você assistir os últimos vídeos que foram postados aqui no canal sobre o mangá de Jujutsu, que vão aparecer agora na tela pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! Valeu, bandeira. Então é isso, né, rapaziada? Não sei, nem ninguém sabe ainda. Estão teorizando, ou seja, não sabemos se é de fato realmente a expansão do Itadori. Então, acredito que seja o que eu falei, né? No caso, colocando em miúdos, aquilo que a gente viu no capítulo, nos spoilers do capítulo de hoje, seria uma sala de espera. Caso o Kuna foi levado para a sala de espera, né, com o Itadori, enquanto prepara a expansão real do Itadori, né? A expansão de fato, onde o cacete vai comer solto. Não sei em quem, mas vai comer cacete, gente. Mas não se preocupa que no final o Sukuna sempre escolhe bem. Tá pensando em Megumi, Itadori, talvez a Maki, né, neném? Não sei, rapaziada. E aquela frase, né, do Sukuna, né? Como eu falei no que eu reagi do Nerd, foram duas ameaças, né? Agora não tem como saber, né? Se foram ameaças vazias, ou, né? Não sei. Como o Brunão falou, e a gente tem sempre isso, o autor ele sempre dá um destaque no Itadori, mas do nada sempre aparece outra coisa e rouba o brilho do bicho, né, mano? O cara é fora, não sei. Não sei, mas de fato essa daí não é a expansão do bicho ainda, né? Tá em preparação, tá em construção, digamos assim, a expansão do Itadori. Né, acredito que vai ter alguma coisa a ver com a Buda do final, né, rapaziada? Os caras falaram ali que o Buda vai acender os olhos e vai ativar de fato a expansão. Não sei, deixa isso, a teoria. E é nóis, tamo junto. E pare de me chamar de burro. Não aguento mais. Eu não sou burro, rapaziada. Eu só sei ler imagens, pô. Eu só sei ler imagens, mano. Entendeu? Tem alguém que lê imagens aí? É nóis, pô. Sou fã de Jujutsu, mano.
Fã de Jujutsu, que é fã de Jujutsu, só sabe ler imagem. Fazer o quê? Mas é isso. Curte aí. Bruno Bandeira com mais um aí. Eu gosto do jeito que o Bruno conduz, né? Mas é isso. Esse aqui eu quero muito ver o oficial, né? E é isso. Acabou. O Sukuna é derrotado na expansão de domínio do Itadori, né? Que não é uma expansão, tá em preparação, mas enfim. É isso. Tamo junto.